Hey, como é que é, pessoal? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Maus Hábitos, o podcast onde eu e o meu querido amigo Hugo Zagalo falamos um pouco sobre a vida e trocamos ideias sobre como melhorar a nossa existência neste planeta que é o planeta Terra. Hoje temos uma convidada muito especial no programa. Já faz muitos episódios que não temos um convidado ou uma convidada, mas antes de eu apresentar a convidada de hoje, queria só dar aqui um lembrete para os nossos ouvintes que já estamos a beneficiar os patronos, que são os nossos patronos, com Behind the Scenes. Este episódio já teve um Behind the Scenes antes de começar, portanto nós gravámos aqui um pouco de antes de começar a gravar. Gravámos antes de começar a gravar, se é que me faço entender, para que os patronos possam ter acesso a um pouco do esqueleto, por trás da cortina do nosso programa. E agora, sem mais demoras, passo a apresentar... Desculpa, Hugo, eu já te vou dar a palavra, estou a falar imenso. Eu estou só a assistir. Exato, eu vou falar mais um bocadinho e depois calmo, prometo. Passo a apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é uma talentosíssima atriz portuguesa. Não só isso, como ela é uma amante da natureza e é também uma militante ativa da sustentabilidade e de como melhorar a vida no nosso planeta, mas a verdade é que não é por nada disto que nós a temos aqui hoje como convidada, mas sim pelo facto de ela, tal como nós, ser uma pessoa que preza pelo desenvolvimento pessoal e preza tornar-se uma pessoa melhor a cada dia que passa. O seu nome é Ana Varela. Ana, muito bem-vinda ao podcast. Perdoem esta extensíssima introdução. Olá, Ana, bem-vinda. Obrigado. Muito obrigada, é um prazer estar aqui convosco. Esta intro foi magnífica. Uau. Não, mas obrigado foi sentido. Foi sincera. Obrigado, Ana, por aceitares o nosso convite para vir falar aqui um bocadinho connosco hoje. Como é que estás? Estou ótima aqui na minha casa. Estás a ouvir bem aí desse lado. Hugo, boa tarde também a ti, desculpa, ainda não deixei falar. Estou ótimo, é um prazer e uma honra e um privilégio ter aqui a Ana. E eu tenho andado a seguir as tuas histórias e também ouvi alguns dos teus podcasts, e uma das coisas que me interessou foi aquela parte, não sei qual é que era o podcast que estavas a fazer, onde disseste que cresceste a tua infância descalça. Ouviste o podcast da Visão, provavelmente, esta semana. Sim, é uma coisa que as pessoas ficam muito espantadas, mas eu acho que é uma parte da minha vida que me marcou imenso, e as memórias são muito sensoriais e estão muito presentes. Para vos dar um exemplo, eu fui ao México e estava a caminho com uma amiga e estávamos a caminho de um cenote lindíssimo e entrámos por uma floresta, o cenote estava no meio da floresta e das coisas que eu tenho mais prazer é colocar os pés na terra. E tirei os sapatos e coloquei os pés na terra e pensei, oh meu Deus, eu já estive aqui em outras vidas, porque eu gosto muito de acreditar que nós tivemos outras vidas. Mas depois pensei melhor sobre isso e não, eu já estive aqui nesta sensação na minha própria vida, porque o início da minha vida era muito isto. Eu lembro-me, eu ia para a horta, nós tínhamos uma horta na casa da minha mãe e do meu pai, e tínhamos uma horta na casa do meu avô, aliás, toda a gente tinha uma horta, e eu lembro-me perfeitamente de andar descalça sobre a terra que era super castanha e super fofinha, e lembro-me de fazer a rega e a água vinha do furo, nós tínhamos um furo, e a água vinha sempre tão fria do furo, mesmo se fosse um dia muito quente de verão. E lembro-me também que dentro do furo podiam vir lacraus, não sei se vocês sabem o que é um lacrau, mas é algo parecido com... É uma salamandra, não é? Um pequeno bicho, não? É algo parecido com um escorpião. Com um escorpião, com sim. Um escorpião. Não estava mal, não estava enganado. Sim, está lá perto. E que os lacraus podiam picar-te, e eu estava sempre atento aos lacraus, e lembro-me e deves ter ouvido que eu partilhei isto, que a ponta do meu dedo maior do pé estava sempre em sangue, porque eu estava sempre descalça a correr e a andar de bicicleta e a subir às árvores, e isso é uma parte mesmo muito marcante da minha vida. Aliás, hoje em dia, chega assim em março, eu já estou descalça em casa, já só gosto de estar descalça em casa. Pois, e foi isso que eu vi, porque eu achei, ok, criança descalça, as crianças andam muito descalças, tudo bem, mas pá, há 2 dias fizeste uma story onde estavas a rodopiar na calçada aberta, de pé descalço, com a destreza de uma bailarina. Tipo... Sim, isso sou eu. Isso é muito fixe. Eu ia só dizer também que esta procura do contacto com a natureza, não sei se vocês sabem,
um fun fact, que o Einstein, o Albert Einstein, quando estava a trabalhar... Descalço, sempre descalço. Sempre descalço, claro. A dançar descalço na calçada. Quando ele estava a trabalhar, ele também fazia pausas, e o que ele fazia para descansar o cérebro era precisamente ir para a natureza, mas não para tentar decifrá-la, mas simplesmente porque a confusão da natureza e a sua complexidade acalmavam um bocadinho a sua cabeça para ele aceitar que há coisas que nós não devemos entender, não é? Uhum. Ele acabava por descansar ali naquela aceitação do não posso entender tudo. Exato. Isso é bonito, isso é muito bonito. Exatamente, sentes isso um bocadinho com a natureza também, que vai para lá da nossa compreensão? Sinto completamente, não sinto essa complexidade. Eu acho que pode ser uma complexidade tão grande que é completamente descomplexa, que é o mais simples, o mais puro, o mais natural que existe. Portanto, eu não a vejo como complexa, mas sim é algo muito maior do que nós, e acho que é mesmo uma apreciação, é este sentimento de apreciação que nos invade quando estamos rodeados de natureza, que faz maravilhas por nós, que nos faz sentir parte, a mim pelo menos faz-me sentir grande parte de tudo, e eu acho que, mas o que podes explicar melhor com certeza, que desencadeia em nós todo um sistema de hormonas, de reações químicas, que está completamente provado que tem implicações na nossa saúde, na pessoa que somos, como gerimos a nossa vida, como nos relacionamos, tudo, não é? Sim. É complexo no sentido em que é unitário, portanto é mais simples num aspecto, mas é mais difícil de compreender, porque a compreensão para nós vem de palavras, vem de categorias. Portanto, quando tu vais a um sítio onde não há linguagem para descrever, que é o core, que é a nossa natureza do ser humano que está conectada à própria natureza, tu não consegues explicá-la, mas sentes que fazes parte disso. E há estudos sobre andar descalço. Andar descalço com os pés conectados à terra baixa-te os níveis de cortisol, baixa-te o stress, sentes-te mais calmo, mais integrado com o teu mundo social. E eu acho que é isto que acontece nas praias. Eu acho que a praia é um bocadinho uma ilusão, porque as praias é o único espaço que nós não civilizamos. Portanto, nós construímos cidades e tudo bem, e deitamos árvores abaixo, no problem, mas deixamos a praia. E depois, quando a pessoa vai à praia, está na natureza, está descalça e acha que é a praia que é especial. Sim. Mas se tu fosses para qualquer outro tipo de natureza e fizesses a mesma coisa, descalço, a apanhar sol num bosque ou num lago, ias sentir a mesma coisa. Portanto, não é a praia, é simplesmente a praia. Nas cidades é a única coisa que as pessoas, que é a natureza. Estás a ver? Sem dúvida. Eu acho que tocaram aí os dois numa questão importante, que é a questão da ligação. Falaram várias vezes a ligação com a natureza, e eu acho que esse é um ponto importante a falar, porque, na verdade, todas as coisas estão interligadas, não é? Se nós formos a pensar, há uma ligação entre tudo. Havia um mestre zen, o mestre Thich Nhat Hanh, que fazia um exercício com os seus alunos. Este nome parece inventado. Com a pronúncia correta, a dizer com a pronúncia... Thich Nhat Hanh. O que interessa O que interessa é a sua teoria, que eu vos vou dizer agora. Ele tinha uma forma como ele diz o nome com tanta convicção que mesmo que esteja mal, toda a gente compra. Até o próprio gajo passa a ser... que era o jogo da folha em branco. O que ele fazia com os alunos dele era, punha uma folha em branco em frente aos alunos e dizia-lhes: o que é que vocês veem aqui nesta folha em branco? E pronto, e os alunos olhavam e alguns diziam: vejo a pureza, vejo a possibilidade, vejo uma nuvem, vejo a limpeza, e ele explicava que não, que naquela folha branca está todo o mundo. E porquê é que ele dizia isto? Porque para aquela folha branca existir, aquela folha branca é feita de árvores que se alimentam do solo e do sol, e árvores que foram trabalhadas por artesãos que transformam a madeira em papel e que construíram, e portanto naquela folha está todo o mundo ligado, não é? E esta é a teoria dele, que eu adoro pensar nisto. E se nós formos a ver, ninguém consegue existir sozinho. Há sempre alguma causa que nos fez, que nos leva a ser e a existir, não é? Há assim uma ligação muito forte entre todos.
Eu acho que Sim, isto é uma E nós ligação. estamos... Diz, Ana, força. É o que se chama uma ligação holística, que é um termo que eu acho, quer dizer, depende da vida de cada um, mas que cada vez está mais presente nas nossas vidas, que é esta noção de que estamos todos interligados, tudo está interligado, que indo mais longe somos todos um, não é? Sem Sim. dúvida. Sem Sim, dúvida. e essa informação está lá. A informação está na natureza. Nós estamos todos interligados dessa maneira. Tu não consegues tirar um humano. Com essa metáfora do papel, nós somos o desenho em cima do papel e o papel é a terra. Tu tiras um humano da terra, é que é assim, nós achamos que nos mexemos em comparação às plantas, mas não nos mexemos assim tanto. Tipo, tu consegues saltar aqui meio metro, Exato. precisas de um foguetão para sair da atmosfera da terra. Claro, Tu, claro, estás, claro. tu és uma maçã agarrada a uma árvore, é exatamente igual. É aquilo do Alan Watts. Where there are rocks, watch out. Porque dentro da pedra, qualquer pedra a navegar pelo universo tem o potencial da vida dentro dela. Exatamente. É como uma semente que pode ser uma árvore, que pode fazer mais uma floresta, e está tudo lá, naquele pequeníssimo espaço. Sim. Pronto, é o potencial todo do futuro. E Sim. nós estamos todos interligados assim. E agora aconteceu uma coisa, onde as pessoas nascem nas cidades. Eu acho que isso é um dos teus benefícios, Ana, é que vens da natureza, portanto tens outra perspectiva. Sim, Quando Ana as pessoas nasceu numa nascem- árvore. Ela vem da natureza. Mas quando nós nascemos numa cidade, esquecemos que somos uma maçã que vem da árvore. Achamos que somos, tipo, imagina que somos uma maçã que foi apanhada, que foi para dentro de casa, que agora está numa tarte de maçã, e agora julga que é a tarte de maçã. Sim. Porque estamos inseridos nesta sociedade. Mas sabes uma coisa, eu também acho que, e concordo contigo, mas acho que também frequentemente nos apartamos da natureza, vendo-nos como parte fora dela. O milagre que existe em nós é gigante. O nosso corpo humano, as nossas capacidades não físicas como psicológicas, psíquicas, etc., é gigante. E o milagre da natureza não se manifesta só no verde, nas árvores, nos rios. Não, ele está totalmente manifestado em nós, no nosso corpo. Nós, mulheres, temos a capacidade de gerar um ser dentro de nós. Uau. Isto é um milagre da vida. Está presente quando fazemos um corte e conseguimos, os nossos tecidos conseguem voltar a unir-se e a regenerar. Isto, nós somos parte da natureza, portanto, mesmo vivendo nas cidades, temos de olhar para nós e ver o que nós consideramos verde, não é? Nós associamos muito a verde à natureza. Temos de ver verde dentro de nós, porque nós somos parte da vida. Ou a vida vive em nós, não é? Sim, Portanto, é preciso muito ter essa noção de que não é preciso, é ótimo, é uma experiência sensorial incrível, uma noção de pertença gigante, mas não nos esquecermos de olhar e virar-nos também para nós, para abraçar a natureza que existe em nós, para olhar para ela, para senti-la, para abraçá-la, para aceitá-la, para perdoá-la, para melhorá-la, e eu acho isso fundamental. Aliás, eu até digo mais, claro que eu vim do campo e cresci lá durante até os meus 10 anos, depois fui para a cidade, afastei-me desse estilo de vida, não é? Mais simples e mais ligado, e depois vim para Lisboa, ainda me afastei mais, e vou-te dizer que o meu regresso a casa começou por me virar para mim própria, para dentro de mim, e depois então comecei a voltar a sentir um chamamento gigante para voltar ao verde, e tu vês no meu Instagram a minha casa, é tudo verde, porque eu senti de repente uma necessidade gigante de me rodear de natureza para que ela vivesse ao meu lado. Quando eu vivi numa casa no Restelo, que era ótima, gigante, com umas condições ótimas, com uma luz maravilhosa, uma vista sobre o rio, mas foi naquela altura principalmente que eu comecei-me a sentir mal. Eu precisava de verde, eu precisava de mais plantas, precisava de terra, e mudei de casa, e o meu grande critério era o espaço lá fora, e por isso é que estou nesta casa que tem um jardim e um quintal, e eu ali evoluí bastante enquanto ser humano, eu acho, ou também
disponibilizei-me a isso, mas também muito, eu digo-te, pelo contacto com esta natureza. Eu sou quase 360 graus rodeada de natureza todos os dias, faz parte da minha rotina, e eu sinto as influências que tem. Um dia que eu estou mais estressada, eu vou lá fora e ponho os pés na terra, ou eu sento-me em frente à minha horta e medito, ou olho para a maneira como as nuvens passam no quintal, ou como o vento bate nas folhas, e automaticamente volto ao meu estado original, não é? E alguma vez sentes que acontece o oposto? Sentes que, tipo, ou seja, a natureza influencia-te e o teu humor? Achas que acontece a mesma coisa ao contrário? Se tu estás muito, muito triste, as tuas plantas ressentem-se? Acho sem dúvida, absolutamente nenhuma. E isso foi acho que tudo à tua volta acaba por materializar ou espelhar um pouco de como tu estás por dentro. Eu até acho que o lixo do nosso carro significa a maneira como nós estamos... Do carro. Sim, a maneira como nós organizamos as nossas casas mostra como é que nós temos a nossa cabeça. Sim. Essa exemplo, frase é minha, não sei onde é que o podcast tu andas a ouvir. Sim, sem dúvida, concordo contigo, Martim. Isto está a picar imenso, desculpem, falha minha. A Ana entusiasmo, olha aqui o teu... Vês, o meu entusiasmo está completamente manifestado naquela onda sonora, sem dúvida. É bom. Não, há estudos que mostram isso, que as plantas ouvem som, que as raízes das árvores ouvem som. Por exemplo, desculpa, vai. Já chega, já percebi. Só precisei de ouvir essa. Desculpa, avança. Por exemplo, as pessoas que tratam de edifícios sabem que as árvores, que um dos problemas de ter canos na rua é que as raízes das árvores encontram esses canos. Então o que eles achavam é que as raízes das árvores iam aleatoriamente e depois encontravam um cano e chamavam as outras. E isso seria um processo assim autónomo, que não era necessário nenhum tipo de decisão ou consciência. Então houve uma investigadora que fez um teste onde pôs assim, imagina um Y ao contrário, e os ramos podem ir para onde quiserem, e pôs água de um lado e não água do outro. E todos os ramos foram para o lado da água. Claro. E depois ela disse, então espera lá, vou pôr só o som da água. Não há água nenhuma, só um headphone com o som da água, e do outro lado nada. E as plantas foram para aí. Estás a brincar. Isso é incrível. E eles tipo, mas o que é isto? Depois olharam para os ramos e viram pequenos cabelinhos. Os ramos das árvores têm pequenos cabelinhos, que é a forma como os nossos ouvidos funcionam também. E é isso que estavas a dizer, Ana, é mesmo assim, nós somos a natureza. Não é como se a natureza estivesse a inventar padrões novos para nós. Isto são padrões reorganizados de outra forma. Se olhas para um pulmão, aquilo é uma árvore autêntica. Pois é. O teu cérebro é um brócolo. Sabes o que é que eu ia dizer? Uma casca de uma noz. Quando eu te estava a interromper, Hugo, era sobre a comunicação, porque há árvores, tu sabias que o meu entusiasmo há bocado foi tipo, há bué que queria dizer uma coisa, mas tinha que esperar no momento certo da conversa. Eu assim que tu disseste, agora. Que é as árvores comunicam umas com as outras. Vocês sabiam que há árvores que avisam as outras que quando estão em apuros e precisam de nutrientes, através de fungos. As raízes deles têm fungos que são micorrizas. Agora escrevi tão à pressa e tão entusiasmado que não consigo ler. Mas através de pequenos fungos, os fungos vão comunicando com as raízes das árvores e avisam as outras do outro lado da floresta que precisam de nutrientes que são enviados pelos fungos para que elas sobrevivam quando estão em apuros. É incrível. Eu também encontrei essa informação, que é os fungos. As pessoas acham que a vegetação não é inteligente, que as plantas não são inteligentes, mas elas falam umas com as outras. E o que o fungos faz é, ele chega lá, para já a linguagem das plantas é tão complexa como a nossa, mas acontece quimicamente. Portanto, o fungo chega lá à árvore e diz assim, olha, eu estou aqui, antes da árvore fazer as suas raízes moles para ele conseguir entrar. E diz, eu estou aqui e posso-te dar coisas que tu precisas, porque as árvores não precisam só de CO2, precisam de minerais também. E a árvore diz, ok, mas tu és muito novo, não sei se consegues lidar com com uma árvore deste tamanho. E depois vem outro fungos e diz, olha, eu tenho experiência, até conheço, tenho aqui umas pessoas que conheço, consigo-te arranjar uns minerais e em troca tu dás-me aqueles açúcares do carbono. E a árvore diz, ok, vamos fazer uma experiência de 1 ano e depois voltamos a falar. E isto está tudo a acontecer em informação química. Claro. Esta conversa existe. E então a árvore depois faz as suas raízes moles, o fungos entra lá para dentro, e há tipo uma troca, e é isso que estavas a dizer, a árvore diz assim, ok, agora estão dias bons, eu não preciso de ter estes nutrientes todos, vou dar ao meu cogumelo.
Yeah. E diz assim ao cogumelo, ok, guardas isto um bocadinho e quando eu precisar dás-me outra vez. E há esta interação toda entre as árvores e o fungo que conecta as árvores umas com as outras. Tu Sim. quando olhas por baixo da floresta é um autêntico cérebro. É incrível. Eles chamam aquilo Wood Wide Web. Não, mas tem também Web. o Network, Rhizomatic Network. Não encontraste este nome também? Eu acho muito mais giro Wood Wide Web. Bolas, podes crer, é mais giro de facto. Se calhar devíamos pôr os olhos na forma como os fungos e as árvores comunicam e fazer isso entre nós seres humanos, é? Uhum. eu acho que sim, eu acho que se calhar a Ana está a puxar aqui a conversa para um assunto importante. Temos de falar um bocadinho de sustentabilidade, não é? Porque eu, neste podcast, não sei se já conhecias este podcast, Ana, mas tendencialmente o Hugo é a pessoa que puxa a conversa sempre para a parte mais cerebral e eu para a parte mais prática. Espera, deixa-me só dizer mais uma coisa sobre isto da comunicação entre a floresta. Porque isto exemplifica bem que as plantas não são burras. Para já, a ecomassa da vegetação é 80% da terra. E dos animais todos, incluindo nós, é 0,5%. Portanto, o que é a inteligência? É a capacidade de te adaptares ao teu ambiente. As plantas estão bem adaptadas. Depois, essa floresta, as árvores vão trocando carbono e informação entre elas. E uma coisa que é interessante quando uma árvore começa a ser atacada, ela avisa as outras através desses fungos e as outras começam a expelir um químico que faz com que a árvore não fique apetitosa para aquele animal que está a comê-la. E depois outra coisa que acontece, quando a árvore está a morrer e sabe que vai morrer, partilha o resto do seu carbono com os outros. Diz assim, eu não vou sobreviver, fiquem com isto. I'm not gonna make it. Estás a ver? Toma. E não dá às árvores da sua espécie, nem dá às árvores mais próximas, dá às árvores mais novas. Uau. Porque está a pensar na sobrevivência de toda a floresta, porque aquilo está tudo interligado. É incrível. É incrível. E pronto, e há esta comunicação também connosco. Quando falaste dos cogumelos e dos fungos, eles também falam connosco. Quer dizer, não há mensagem química mais óbvia do que de um cogumelo mágico a dizer-te cuida de nós. Pois é, claro. É a natureza a gritar, não é? Sim. Yeah. Tu achas que és muito complexo e que consegues falar muito bem com a tua linguagem. Explica lá uma tribo de cogumelos a alguém para ver se ele percebe. Não dá. Não dá. Ou da ayahuasca? É a mesma coisa. Ayahuasca é a mesma coisa, é a mesma troca. É aquela linguagem que já se falou aqui, que vai para além das palavras, é uma coisa energética, de facto, é incrível. Sim. Incrível. Eu agora se calhar ia puxar a conversa para um lado, mas agora apetece-me puxar para o outro, que é a questão de, eu não sei se vocês sabem, mas a nossa farmacêutica, a propósito das substâncias a afetar o nosso corpo, a nossa farmacêutica vai buscar tudo à natureza. Vocês sabiam que, por exemplo... nem tudo, mas... Pois, nem tudo, não é? São coisas que são feitas quimicamente, mas, por exemplo, o Coumadin, que é uma componente usada para tratar ataques cardíacos, vem de sweet clover. Clover é o quê? É tipo, não é batata doce, mas é tipo uma coisa assim. E depois tipo AZT, um químico que é usado para remédios contra o HIV, vem de esponjas marinhas. E mesmo há aqui uma que é da vitamina C, que não é da laranja, da aspirina. Bolas, as minhas notas estão marcadas. Podemos entrar pela fitoterapia, claro que sim. Aliás, eu sou mega defensora das medicinas naturais. Através das plantas. Aliás, eu uma vez fui a uma talk de várias farmacêuticas falar sobre esta minha vida também, mais natural, que tento escolher uma alimentação mais natural, mais biológica, tudo mais simples, não é? Sem alimentos processados, etc. E então eu tento ao máximo evitar os químicos, de remédios, etc. Tento sempre substituir tudo por naturais. Claro que as farmacêuticas, 50% odiou-me, não é? Outra 50% ficou bastante interessada e, na realidade, nós estamos a fazer essa transformação.
tudo o que é suplementos à base de raízes, como o ginseng, ou reforçar o teu sistema imunitário com a equinácea, são coisas que cada vez está mais presente na nossa vida. Portanto, a fitoterapia, eu acredito que vai estender-se aos laboratórios de farmacêuticos e os produtos que são muito químicos. Eu acho que a tendência natural é para que nós deixemos de os procurar, e se nós os deixamos de procurar, as farmacêuticas têm de deixar de os produzir. É assim que funciona a lei da procura e da oferta, não é? Yeah. E vai começar a aparecer. Sabem o que é que eu estou a curtir agora? A Ana sabe. Estou a curtir o CBD. Troquei os comprimidos de dormir por óleo de cânhamo. Topas CBD? Isto ou não? CBD. Sim. E é fantástico, de facto. Lá está um exemplo da química a ser substituída pela cena da... Sim, e o cânhamo tem imensas aplicações, e não é mais usada por preconceito, totalmente preconceito até agora, mas isso acho que também vai começar a mudar. Vai começar a mudar. Eu já estou a investir em empresas de cânhamo nos Estados Unidos, pequena à parte, completamente desinteressante. Cânhamo tem propriedades incríveis. Sim. Mas a natureza tem esse poder terapêutico. Isso, em vários países já está a acontecer isso, onde se usa a natureza como terapia. Tu estás aí a dar um passeio num bosque, purifica-te. Claro que sim. Os nature baths, não é? Que famosos no Japão. Sim, banhos de floresta, forest baths, assim é que é. Os banhos de floresta. Mas então, se calhar podemos voltar atrás e voltar a tentar falar com a Ana sobre sustentabilidade e coisas práticas, porque a Ana é uma grande influência na minha vida em termos de sustentabilidade e de melhorar um bocadinho a minha pegada ambiental, e acho que não podíamos ter uma conversa contigo, Ana, sem te pedir alguns conselhos práticos do que é que podemos fazer no nosso dia-a-dia para reduzir um bocadinho a pegada na nossa própria casa. Eu adoro a tua abordagem, sabes, Ana? É super equilibrada, não estás a julgar ninguém. Estive a ler alguns dos teus blogs e tem uma positividade incrível. Eu acho que é porque tu não estás a ser dogmática, não é só natureza, também falas de carros elétricos, que é um desenvolvimento tecnológico, portanto tu estás a ver os dois lados. Eu acho que isso é que faz a tua mensagem tão poderosa também. Tu és a atriz, e uma atriz está mesmo dentro da sociedade, portanto é das profissões mais respeitadas e as pessoas adoram atores, e por outro lado também estás a trazer Então não. Claro. Então, olha, vamos já embora só por causa desta Estou a intervenção. brincar, as pessoas adoram atores. Mas é uma mensagem integrada, não é dogmática, porque estás a dar os dois lados. Tu queres um jardim, a tua mensagem é um jardim. Porque Sim. é natureza controlada, é como esta barba, quer dizer, é natural, não é? Mas Esta se não barba tiver está a parada, se não houver limites, não é bonita, e os humanos gostam disso. Tu queres estar no centro, é aquela mesma teoria do Freud, é entre o id e o superego, entre a natureza e a sociedade. A natureza está-te a tentar matar a toda a altura, como é óbvio, mas também é onde tu tens grande parte do teu significado. E a sociedade protege-te, mas também te constrange. Sim. E tu estás no meio, a dar um bocadinho dos dois. E é por isso que eu gosto, que é, nunca me sinto julgado, e eu gostava de fazer muito mais coisas. E quando leio os teus posts é, ok, sim, pá, realmente ela está-me a inspirar como indivíduo. Sim, também nunca te diz o que deves fazer, não é? Apenas mostra o que ela faz, o que tu fazes. Olha, não é? os artigos em específico, primeiro foi incrível passar para o papel esta experiência de passar, não é para o papel, que eu não escrevo em papel os artigos, mas passar para os artigos a minha maneira de ver as coisas. E nos artigos eu não quero nada ser utópica, nem quero ser fundamentalista, não o sou mesmo na minha vida. Portanto, também não quero passar a mensagem dessa forma. Além disso, eu acho que uma mensagem fundamentalista só afasta as pessoas, e não é nada isso que nós queremos. Temos de ter noção que somos um ser humano e que vivemos num ecossistema e que temos necessidades e que temos de satisfazer as nossas necessidades de sobrevivência, de alimentação, de ter uma casa, de conviver em sociedade. Agora, a questão é, será que precisamos de fazer isso e agredir todo o ecossistema que nos sustém? Essa foi as perguntas que eu comecei a fazer em relação ao meu estilo de vida, não é? E foi aí que eu fui procurar respostas ou maneiras de o fazer de uma forma diferente, não é? Se eu, para beber um café,
Eu preciso de ter uma máquina com cápsulas, que eu vou comprar as cápsulas, ponho as cápsulas, descarto as cápsulas, muitas vezes ponho no lixo que vai para aterro, que é preciso ser incinerado. Eu preciso beber café assim? Esta é a melhor forma, ou aquela que menos... é a forma que é mais... Como é que eu ia dizer? Que não agride tanto o planeta onde eu vivo? Ou será que posso experimentar fazer um café, um slow coffee, sem necessidade de filtros, em que ainda posso aproveitar a borra para fertilizar as minhas plantas e depois posso pô-la na compostagem, que se vai transformar em fertilizante para a terra, para a minha horta, de onde vão vir os alimentos onde vou comer, e respeitar este ciclo que agora se chama muito e se fala muito em economia circular. Eu tiraria a parte da economia, não é? Punha só este círculo, esta circularidade que existe em tudo. Há bocado falavas da forma como as árvores comunicam umas com as outras. É incrível ver como é que a poeira que sai do deserto do Saara vai parar à Amazónia, fertiliza e faz aquela floresta gigante. O mundo todo comunica de uma ponta à outra. Portanto, nós nos nossos hábitos também podemos assim meio que copiar, meio que tentar fazer as nossas rotinas desta forma, que se ajudem umas às outras, que se complementem umas às outras e que na realidade têm um impacto quase inexistente depois no planeta. Claro que o café precisa de ser cultivado, e aí tens de escolher café ou grão de café onde saibas que são respeitadas todas as normas localmente. Ou seja, tudo isso são opções que tu possas ter, e aqui estou a dar o exemplo de preparar um café, não é? Agora imagina, quando começas a estender isso a todas as áreas da tua vida, a todas as tuas escolhas, quando estas escolhas passam a ser conscientes e não tipo nós apagados, feito robôs, a fazer as coisas por hábito, por rotina, porque sempre assim fizemos e é assim que é. Não, se quisermos pensar em cada uma, se quisermos ter uma atitude crítica em relação a cada uma das nossas rotinas, nós vamos perceber que há espaço para melhorar. E é aí que eu tenho investido algum tempo na minha própria vida. Isto começou para ser uma coisa minha, que eu queria ser uma melhor versão, e depois acabou por suscitar tanta curiosidade, como tu deves ter ouvido que eu partilhei na Visão, começou a suscitar tanta curiosidade à minha volta que eu achei, eu tenho de falar sobre isto. Eu tenho de falar sobre isto porque há muitos ouvidos que estão ansiosos por ouvir isto, porque de alguma forma este meu novo estilo de vida, ou este meu estilo de vida, vai de encontro a desejos, mesmo que sejam inconscientes, de muitas pessoas à minha volta, porque as pessoas... Eu acho que todos nós, de alguma forma, e agora vou ser super espiritual, mas eu acho que todos nós estamos a sentir o chamamento. É uma espécie de chamamento. Sem dúvida. Eu acho que há um elemento também de coragem, porque tu, ao fazeres isso, não é? Ao mudares os teus hábitos, estás a ir um bocadinho contra a tradição, sobretudo do nosso país, em que temos hábitos, por exemplo, vou referir agora às touradas, que foi um hábito terrível que nós estamos agora a terminar, mas a nossa alimentação carnívora e tudo é uma questão de tradição já da nossa cultura, não é? E portanto tu estás aí, é corajoso ter que ser pioneira nesse sentido, mas a verdade é que é isso, é importante, e estás a influenciar imensa gente. Já agora a Ana estava a falar de artigos. Para quem não sabe, a Ana tem um blog incrível chamado Green Little Steps, que eu convido toda a gente a ouvir, e era a isso que a Ana se estava a referir no início. Mas eu queria te perguntar, quando é que tu traças o limite? Ou seja, porque se tu fores a ver, há sempre coisas que podemos melhorar, e há sempre... Nessa história do café, às tantas, o limite seria nem sequer beber café, não é? Sim, percebo perfeitamente a tua pergunta e é bastante pertinente. Sim. Onde é que tu dizes, ok, está bom, pronto, este é o meu limite para a minha pegada ambiental, tipo, sei lá, em casa gastar água, se no limite seria mais ecológico nem sequer usar água em casa, não é? Água, sim, claro, aí vem a tal barreira do não fundamentalismo e de aceitar que preciso de respirar, não é? Eu só ao respirar estou a emitir CO2, portanto mais valia não respirar. Tem de ser um bocadinho prática, pés no chão e perceber. Ainda por cima tenho 2 filhas, os nossos filhos têm imensas necessidades, não é? Agora, a resposta, e eu acho que isso é um super pilar da sustentabilidade, é conseguir separar aquilo que é essencial do que é acessório. E eu acho que a nossa geração, ou a geração que nos trouxe até aqui,
excedeu completamente esse limite. Nós temos casas que se calhar nem conseguimos pagar, quanto mais tem espaço a mais para onde viver, nós temos um acúmulo de coisas das quais não precisamos para viver, não é? Portanto, em relação às rotinas é isso. Aliás, o café tem de ser feito com bastante controle, não é? Não temos de estar a beber litros e litros de café. Mas eu acho que é isso que a palavra diz tudo também, é sustentabilidade. Ok, portanto, o limite é se há regeneração suficiente para aquilo se manter a andar. Ok, se há não sei quantos peixes no mar, se eu tirar alguns e aquilo continuar a existir o mesmo número de peixes e não afetar ali o ecossistema, então posso tirar esse número de peixes. Sim. Mas é isso, eu acho que nós passamos sem saber toda essa barreira. Neste momento, a taxa de regeneração do peixe é inferior para o sistema, ou seja, é insuficiente, é esta a palavra, é insuficiente para o ecossistema e para toda os cardumes, os peixes se regenerarem e fazerem novas culturas e continuarem a existir peixes. É insuficiente. Nós estamos a consumir muito mais peixe do que aquele que se consegue autorregenerar. Assim, já não vou falar da carne, que já extrapolou completamente esse limite, não é? Uma coisa que eu estive a pensar também era, já falámos disto, Martim, que é quando tens um constrangimento, aí é que a arte acontece. Quando tens limites é que as coisas acontecem. Quando tens um objetivo assim definido, aí é que a criatividade sai toda. E o que tu fizeste, Ana, foi impuseste limites na tua vida e as pessoas pensam que é uma limitação, mas na realidade, através dessa limitação, nasceu um mundo, um universo de significado para ti, não foi? É verdade. É libertador, não é? É libertador de alguma forma, não é? Sem dúvida, nunca tinha visto isso desse ponto de vista e é mesmo bastante interessante. Aconteceu magia quando eu pus esse limite do essencial e do não essencial, não é? Será que eu preciso comprar roupas todos os meses? Então descobri forma o meu guarda-roupa cápsula, como falavam ontem no live, não era ontem? Foi no live. No live. Tenho a ideia que foi a Carla nossa ouvinte Carla que mencionou. Sim, fala-se em Capsule Collection e Capsule guarda-roupa cápsula, quer dizer que tem um limite de peças com determinadas características que se conjugam todas de variadas formas, dando lugar a combinações, ou seja, a outfits diferentes, a 1000 outfits diferentes. Sim. Ou seja, o meu guarda-roupa é super básico, bastante monocromático, não tem muitos padrões, tem peças muito versáteis, que conjugadas todas umas com as outras, nunca parece que eu estou a usar sempre a mesma roupa. Mas a verdade é que eu não compro roupa. Portanto, aquilo vai descobrir todas essas possibilidades, diminuindo o número de peças do meu armário. Sim. Pois, isso é aquele exemplo que nós damos sempre do jogo de xadrez. O jogo de xadrez não são todas rainhas, há limitações e dessas limitações nascem possibilidades infinitas de combinações. E tens de reinventar, não é? Tens de reinventar as tuas combinações de jogadas diferentes que podes fazer. Na realidade é isso que eu faço, exatamente. Sim. Limitei os recursos que uso, não é? Ou aqueles que escolho gastar e consigo tirar muito mais utilidade de cada um dos recursos, assim como te falei do café, da borra do café, do chá, das folhas do chá, das 1000 utilizações que um saco pode ter. Não é? As 1000 utilizações que um copo de café pode ter, em vez de usarmos um copo de café que usamos, descartamos e deixamos de nos preocupar com ele, como se existisse esta coisa do deitar fora. Não existe, não é? Não deitamos fora. É uma ilusão, sim, vai para o buraco e fechamos Nós deixamos de pensar isso, nós pomos o lixo no contentor, pronto. Acabou na nossa cabeça, o lixo foi deitar está resolvido. É mentira. Se as pessoas tivessem que fazer uma coisa, imagina que alguém que quer começar, qual é que seria a coisa mais simples, com mais impacto que podiam fazer? Um hábito, ou seja, instaurar um hábito. É assim, há uma lista, há listas e várias entidades fizeram este estudo de qual é que é a ação que tem mais impacto no planeta, não é? E esses estudos defendem que o desperdício alimentar é o que tem maior impacto
no nosso planeta. Portanto, se nós pudéssemos começar, eu diria, comecem a reduzir o desperdício alimentar. Na realidade, se nós pensarmos bem sobre isso, é mesmo muito grave, porque nós cultivarmos campos e campos, camponeses e agricultores trabalharam naqueles campos, transportes levaram os alimentos para os supermercados para os restaurantes, os cozinheiros serviram e depois tu vais pôr tudo ao lixo, não é? Portanto, são recursos, é sol, é água, recursos super valiosos que são deitados no lixo. E que depois ainda temos de tratar o lixo, portanto ainda temos de usar transportes e energia para tratar aquele lixo, não é? Portanto, reduzir o desperdício alimentar é assim essencial. As pessoas acho que sobrevalorizam ou ainda não perceberam que a água é um recurso limitado e que está provado que em 2050... principalmente aqui na zona onde nós vivemos, em Portugal, a seca vai gravemente atingir esta área, portanto a água vai ser cada vez mais bem escasso. Portanto, eu sei que não é nas nossas casas que há o maior desperdício de água, mas nós temos um trabalho gigante que podemos fazer, eu acho. Assim como o consumo de eletricidade ou migrar para planos de eletricidade de energia renovável, isso cada vez está mais à disposição de todas as pessoas. Portanto, estes são 3 pilares, já para não falar da reciclagem. Hoje em dia é só estúpido não fazer reciclagem, com todas as campanhas de reciclagem, com todos os ecopontos. Não me venham dizer, aquilo depois vai tudo para o mesmo contentor e não tratam. É mentira. E depois é reduzir o consumo ao essencial. Aliás, esse deve vir mesmo lá em cima, que é não comprar se não precisas. Isso tem as inúmeras vantagens. Poupas dinheiro, para já. Poupas imenso dinheiro. Não precisas de tratar das coisas, não precisas, não tens acumulação de coisas, tens mais tempo para tudo, porque não estás a estar a lavar roupa, que tens imensa roupa e fazes 3 máquinas por semana. A tua vida, há ali um espaço gigante que podes utilizar de uma forma muito mais prazerosa do que estar a tratar de coisas. Sim, bem, tu falas com uma cadência e um poder. Tu tens que fazer um podcast, Ana. Tens que passar eu acho mais. Façam 3 clones de mim, porque eu não chego a todo lado. Não chego a todo lado. Eu ia mais longe. Eu acho que a Ana devia ter um canal de YouTube, porque para além da voz deste discurso completamente claro e fluente, ela tem uma imagem incrível. Sim. É claríssimo. Vê-se que isto está pensado, não é? E que sabe do que é que está a falar. Não, neste caso em específico é porque sou muito apaixonada por isto que falo, não é? Sim. Depois os meus skills de atriz ajudam imenso na forma como eu comunico, não é? Eu tenho uma pergunta para ti sobre seres atriz. Boa. Para mudar um pouco o tópico, acho bem. Que é, sabes quando viajas e sentes que estás a expandir como pessoa e vais para outro sítio e conheces-te melhor, estás-te a mover geograficamente e depois se calhar até vives noutro país, não sei se já fizeste isso, depois voltas para Portugal e sentes que te conheces melhor porque chegas ao mesmo sítio de onde vieste e e vês que... O que é que está aí a passar? Epá, eu depois explico-te, desculpa. Espera aí, repete a pergunta. Sabes o que é que aconteceu? É que tínhamos aqui a gravação do dia anterior como tinha sido cortada. Isto parecia a voz do além agora. Era o Hugo no futuro. Bolas, desculpa. Mas deixa estar isto é giro. Não, mas é que as pessoas acham que não vão ouvir a outra parte. Eu sei, não vão, está a gravar. Ok, força, vamos, seguimos. Pronto, então vou repetir. Repete a pergunta. Sabes quando viajas e sentes que conheces melhor, porque quando voltas para a tua terra, vês como é que aquilo estava e da forma como tu pensavas no passado. E então sentes que tu cresceste e estás a voltar para trás e vês, eu era assim e agora cresci um bocadinho porque saí geograficamente deste local. Sei. Achas que há algum paralelismo em relação a tu estás como atriz a explorar outros personagens, a encarnar outra identidade e depois a voltares a ti? Sentes que aprendes mais sobre ti própria porque estás a fazer essa viagem de personalidade, de personagem? Estou a pensar sobre a tua pergunta como se ela significasse que existem avanços e recuos. Eu diria de outra forma. A minha profissão, não chamaria profissão, eu nem encaro como profissão, a minha vida de atriz permite-me viver outras vidas.
fora do meu ego, fora do meu, não é do meu ego, é fora da minha construção, não é? Nós somos construções na realidade. Eu, Ana, fiz várias escolhas para chegar à minha definição atual, não é? E daqui por diante farei outras escolhas que me levarão a outro ponto. Eu consigo simultaneamente à minha identidade viver outras identidades com outros problemas, com outros desafios e consigo experimentar-me em outras pessoas. Portanto, na realidade o que eu acabo por acontecer é por viver várias vidas numa só. Sim. E isso às vezes traz-me evolução para mim, não é? Outras vezes, na maior parte das vezes traz evolução, porquê? Porque eu uso sempre de uma maneira construtiva, mesmo que as tuas personagens sejam algo destrutivas, porque experimentas vidas que têm padrões destrutivos. Eu quando as incorporo e quando volto a mim, eu tento tratar isso e torná-lo uma evolução para mim, não é? Mas não consigo ter bem essa noção de sair, tive um mês a viver na Turquia e depois volto e eu era assim, porque estou automaticamente em simultâneo a viver a minha própria vida. Pois. Mas as personagens são outras identidades com bastantes desafios que eu vivo paralelamente à minha vida, que me fazem crescer trilhões. Porque não estás só a fazer os teus desafios, estás a fazer os desafios das personagens. Mas, deixa-me dizer-te, assim, não digas que eu te disse, é assim um segredo, normalmente as personagens são espelhos dos teus próprios desafios. Normalmente atrás personagens que te ajudam a resolver, ou a tratar, ou a passar, ou a experimentar de um outro ponto de vista, ou de outro ângulo, ou algo por qual já passaste, ou algo por estás a passar neste momento. Portanto, é super incrível, eu acho. Sim, é como se fosse psicologia implícita. Tu estás a ser psicóloga porque tens que estar com a noção de todas as camadas desse personagem, não é? Sabes as intenções da personagem, mesmo que a personagem não saiba, sabes se calhar de um trauma que ela se esqueceu e estás ali com um metaconhecimento sobre as camadas todas da personagem. Isso é psicologia em ação. É mesmo, ou seja, e de uma forma multidimensional, não é? Porque depois ainda tem a dimensão do meu próprio eu. É bastante especial, sim. Pelo menos da maneira como eu olho para isso. Como pois. eu faço, é bastante especial. E há atores que fazem mais isso, que são, por exemplo, o Robert De Niro é sempre um bocadinho ele, não é? Não está a fazer personagens assim, onde parece que é sempre ele. Eu percebo o que é que queres dizer, eu acho, sim. É frequente encontrarmos zonas de conforto em tudo o que nós fazemos. Mesmo na música, dando um exemplo, se calhar olhas para determinados artistas e vês sempre a mesma cadência de músicas. Eu adoro os Capitão Fausto, mas eu olho para as músicas dele e é Capitão Fausto, não é? E há uma zona de conforto. Agora, se tu quiseres que a vida passe por ti e te reinventares e te aceitares reinventar, as tuas construções artísticas acho que vão manifestar essa tua reinvenção e essa tua mudança. Sabes o que é que eu acho que pode ser também? É que sempre que tu estás a representar uma pessoa que, tal como tu, tem características que são semelhantes, e então quando, apesar de serem pessoas completamente diferentes, há sempre pelo menos um elemento que é comum às duas pessoas, e esse elemento vai-te sobressair e vais-te senti-lo mais naturalmente. Por isso é que, como tu dizes, o Robert De Niro é sempre um bocadinho Robert De Niro, porque ele vai evidenciar aquela característica que é comum a todos os personagens, que também é comum ao próprio Robert De Niro. Sim. E essa característica é a nossa natureza humana, e estamos a fazer full circle para o princípio, porque a nossa base, a nossa consciência, o nosso corpo é muito mais parecido do que diferente. Nós somos todos a mesma coisa, entre nós. Sim, e o que eu quero dizer é, por exemplo, a Ana, quando faz de personagem, imagina, de uma mãe de família versus fazer de personagem de uma rapariga solteira louca da vida, ambas estas pessoas têm elementos comuns na Ana que ela vai, com os quais se vai identificar, e depois vão ser transversais e vai potenciar a isso. E por isso é quando a gente observa a Ana a fazer várias personagens, senta a Ana Varela, mas também senta a personagem, e é aí a cena do Robert De Niro, se calhar. Estou a pensar em voz alta. Outra coisa que eu te ouvi dizer foi
de transformação completa, de metamorfose completa, é aquilo que é mais ansiado por todos os atores, não é? Sabes quem é que é bom nisso? Vocês já viram aquele filme... Johnny Depp? O Johnny Depp é bom, mas aquele gajo que... nunca me lembro do nome dele, mas faz aquele filme em que ele é vários personagens no próprio filme e até consegue mudar sim. o próprio corpo. Como é que se chama esse filme? Esse filme é incrível. O Curse, não, é uma palavra curta, com um vidro partido. Sim, porque é com o Bruce Willis e com o... não é o Morgan Freeman, é o Samuel L. Jackson e Sim, este sim, gajo. Este gajo faz nesse filme, Esse filme é incrível. Que ele faz de mulher, faz de monstro, faz de coisa. Ele não fez um Homem-Aranha, algures? Não é esse? Não? Não sei. Mas é parecido com esse. Pois é. Mas pronto, isto para dizer que pronto, talvez seja Não, mas isso que estás a dizer é verdade. Mesmo a tua identidade, eu gostei disso que disseste, que também nós escolhemos a nossa personalidade, escolhemos a nossa identidade e depois é um personagem. Quando tu estás a aceitar imagina que vais aceitar um troféu que ganhas um Globo de Ouro. Aquela pessoa, o ator, quando está a aceitar, está a fazer um personagem, não é? Que é ele, que é o que ele está habituado a fazer. Não tem persona? Sim. É, exatamente. Nós construímos as nossas personas, sem dúvida absolutamente nenhuma. E persona significa máscara. E aqui isso é a ideia da não dualidade, que nós somos o universo a brincar com os constrangimentos do ser humano, a fingir que não somos o universo total. E então fingimos, eu vou fingir que sou um coelho. E então o coelho finge que é o coelho e nós fingimos que somos humanos. É muito engraçado, nunca tinha pensado sobre isso. É engraçado teres tocado na cena dos animais. Acho que se falarmos de natureza e não tocarmos um bocadinho na parte dos animais também não podia ser. Até porque eu sei, Ana, de fonte segura, que tu tens um gato. Tenho uma gata. Tenho informações muito qual é que tu achas que é a ligação dos animais com a natureza e de que forma é que tu te identificas com os animais versus natureza? Faz tudo parte do mesmo bolo? Sentes uma ligação destes elementos? Retira daí uma pergunta. Eu vou-te fazer melhor. Vou-te fazer melhor. De que maneira é que tu lidas com a tua gata psicologicamente? Ainda mais abstrato. Eu vou-vos dizer que havia um tipo francês, um filósofo do século XV, que desenvolveu uma teoria. Na altura, no século XV, não se pensava que os animais tinham alma, que achavam até que não sentiam dor. E o Michel de Montaigne e o gato aprendeu, porque estava a procrastinar em vez de escrever a sua próxima tese de uma coisa qualquer, que os gatos tinham alma e que havia muito a aprender com os animais, com os animais e os seus comportamentos. Ana? O que é que eu aprendo com a Maria Fifi? Estava aqui a olhar para a chuva que cai aqui da janela da minha casa. Sim, porque não? Animais, natureza. Pergunta. Desembobina, pá. Sei a forma como levam a vida de uma forma tão descomplicada, não é? Eu acho que é algo que eu mais aprecio. Nada é assim tão difícil e tão complexo nas cabeças deles, não é? Eles simplesmente vivem, eles simplesmente respiram. Maria Fifi adora ir lá para fora, a liberdade com que ela vai lá para fora é incrível, é fascinante. E a maneira como ela volta todos os dias à noite, então é super... Ela reconhece que aquilo é a casa dela, não é? Ela vai lá fora, brinca com os outros gatos, come as plantas do meu jardim, sobe os muros, brinca com os pássaros, às vezes caça lagartixas para mim, mas ela volta sempre e a vida é tão simples a dela, não é? A Fernando Pessoa tinha um poema que é O Gato, não é? A maneira como o gato vive e aprecia a vida. Há uma frase que nunca mais saiu na minha cabeça, que é repousar na existência, que eu acho que é uma incapacidade do ser humano, que é tudo tão complicado. E acho que se olharmos para os animais e para as plantas e para as árvores, eles simplesmente repousam na existência, e é algo em nós que tende a afastar-nos disso. Acho que temos de o voltar a encontrar,
Mas talvez seja isso, repousar nesse. Estão a ver, vocês estão a perceber como é que eu sabia que isto ia dar uma resposta incrível. Fizeste a cama para esta resposta. Eu fiz a cama, é isso Mas que eu isso faço. é Eu não me uma- importo de ficar mal visto para dar aos meus convidados. Não precisas ficar mal visto. Mas eu acho que é isso, é que os animais estão inseridos naquele ciclo que tu estavas a falar ao início. E nós estamos um bocadinho separados, estamos naquela tarte de maçã, e o que nós queremos voltar é esse início, àquela sensação de ter os pés enfiados na areia e de fazer parte do ecossistema na sua totalidade. Sim. Sem dúvida. Eu acho Concordo que totalmente. a frase que a Ana disse é uma incrível frase para concluirmos o nosso episódio de hoje. Batemos agora numa hora, que é repousar na nossa existência. Que bom. Respirar, e quando respiramos estamos a respirar o que as plantas fazem para nós. Porque as plantas, é aquilo do Terence McKenna, os animais foram uma coisa que as plantas inventaram para dispersar as suas sementes. Tipo, ok, vocês não conseguem comer, os animais não conseguem comer sem comer. As plantas tiram do solo o que precisam. Exato. E então as plantas dão um bocadinho. É como aquele do esquilo e da... Não é noz, como é que se chama aquilo? Avelã. As Sim. avelãs são demasiado pesadas para voarem com o vento. Então o que a árvore fez foi, ok, eu vou dar algumas aos esquilos, porque eu sei que eles escondem coisas, e então eles vão enterrar para esconder, e uma delas vai nascer uma árvore. E então aí acontece essa simbiose entre o comportamento do animal e a modificação química que a árvore faz para se adaptar àquele empregado, ou não sei como é que é chamar, e é essa comunicação que está a acontecer. Olá! Alice, estás boa? Não me ouve, não é? Não está com os Não. headphones. Não precisava de ter dito isto. Não. Mas é isso, nós temos que voltar à natureza de certo modo, temos que Sim. fazer mais praias por aí. Nós, sempre que eu vou ao campo, olho para o céu e penso, como é que eu estou a perder isto tudo? Aquilo nem é 10% do que há na realidade. Nós vivemos a nossa evolução toda ao parapeito de uma janela que dava para o cosmos completo. A olhar para todo o espaço e todo o tempo desde o início do universo. Tu estás a ver estrelas do passado. Sim, E agora estamos... Diz. Desculpa, estava a dizer tão bem, eu não queria interromper. Uma janela para o cosmos foi lindo. Foi lindo. Eu ia só dizer que pronto, é lembrar-nos do Einstein, que saía à rua só para observar a natureza sem ter que a compreender. E já agora, desculpa, agora quebrei um fio de raciocínio brilhante da tua parte. Não, mas esse é um bom ping-pong de volta para mim. E já que falaste no Fernando Pessoa também tem um poema sobre isto, que é aquele da cidade, aquele da vila, da aldeia. Conheces? Diz-nos. Não, mas partilha Alda- connosco. Sabes o que é que eu ia sugerir? Nós às vezes lemos poemas aqui. Queres pôr a Ana a ler o poema? Que sim. Esse ou outro? Esse, porque tu vens de uma aldeia e acho que ia ser poderosíssimo para acabar o podcast. Ana, peço-te então, com todo o carinho, que nos leias este poema do Fernando Pessoa. Força, por favor. Da minha aldeia vejo quanto da terra se pode ver do universo. Por isso a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer. Porque eu sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura. Nas cidades a vida é mais pequena que aqui na minha casa no cimo deste outeiro. Na cidade, as grandes casas fecham a vida à chave, escondem o horizonte, empurram o nosso olhar para longe de todo o céu, tornam-nos pequenos porque nos tiram o que os nossos olhos nos podem dar e tornam-nos pobres porque a nossa única riqueza é ver. Uau. Yes. Lindo. Assim, uma leitura muito Lindo. rápida. Obrigado, Ana, por este bonito momento. Alberto Queiro era tão naturalista, não é? Uhum. O prazer do ver as coisas que simplesmente são. É um tipo de meditação também, é uma meditação ativa, de olhos abertos. Fazes meditação. Eu esqueci-me de fazer uma pergunta que devia ter feito no início do programa, mas se quiseres dizer rapidamente, que tens uma rotina de manhã, qual é a tua morning routine? Aqui neste programa temos que falar deste tipo de coisa. Tento sempre meditar, nem que sejam 5 minutos de manhã, ou então quando estou muito enervada ou muito estressada com algum momento em específico, ou com alguma coisa que eu não estou a conseguir lidar, e acho que a meditação me traz outra vez para o que eu sou de verdade e não
o que eu sou com camadas e camadas de trabalho em cima. Mas sim, de manhã tento que elas sejam, as manhãs sejam mais lentas possível. Muito bem. Ana, resta-nos se calhar agradecer-te mais uma vez. Eu é que agradeço, conversa boa, partilhámos aqui tantas coisas, estas coisas dos fungos com as árvores, a comunicação de todo o ecossistema um com o outro, e foi muito bom. E este poema que só conhecia 2 versos, muito obrigada eu. Lindo, obrigado. Foi espetacular, adorámos, e tens que cá voltar. Eu volto, com certeza. Tens que cá voltar, sem dúvida. Caro Hugo, obrigado também a ti. Obrigado. Por seres quem és. Malta, não se esqueçam que podem falar connosco via maushabitospodcast@gmail.com, dar sugestões, dicas ou simplesmente mandar-me uma mensagem e dizer olá. Terças-feiras, live no Instagram. Próxima quinta, novo episódio. Não se esqueçam que a Ana tem o blog Green Little Steps que vocês podem seguir. Sigam também o trabalho da Ana, obviamente. Neste momento ainda estás no ar, não estás? Estou sim, até agosto. Ainda estou no ar todos os dias. Amar demais? Amar demais, na TVI. Eu vi o primeiro episódio e achei que és ótima atriz. Sério. Era lindo se tivesse dito agora. Eu vi o primeiro episódio e achei-te péssima atriz. Não, és muito boa. Tipo, acho que te destacas. Muito obrigada. Eu acho que é sempre difícil para mim português, não sei porquê. O português... acho que é mais difícil de atuar em português, não achas? De ser natural em português, ou é uma ilusão minha? De quem não é... Eu sinto, para mim, muito mais fácil atuar em português. Sim, mas eu percebo, porque o nosso ouvido está tão habituado aos filmes norte-americanos, à indústria de Hollywood, que soa-nos sempre muito melhor, ou que temos umas referências tão altas em relação ao que se faz lá fora, que os teus olhos, quando veem produtos nacionais, e então se não faz parte da tua rotina, como talvez não faça, sentes essa diferença. Mas para mim é muito mais fácil interpretar na minha língua mãe. Sim, eu vi uns stories contigo a falar inglês. Esse foi o pior do meu inglês que tu viste. Era aquele outtake. Mas eu não me importo nada de partilhar o pior do meu inglês. Mas porquê? Porque isso é interessante, isso é o nosso podcast puro. Porquê que não te importas de partilhar o teu inglês quando é erros, por exemplo? Porque acho que faz parte. Acho que nós não somos sempre perfeições. Eu acho que o Instagram tem muito uma coisa que nós escolhemos o que colocamos lá, não é? Portanto, nós escolhemos partilhar. Se quisermos só partilhar o bom, partilhamos só o bom. Mas eu acho que não preciso de partilhar só o bom. Acho que eu não sou só a parte boa. Eu também tenho falhas e também erro. A única coisa que eu estou a fazer em relação ao inglês é tentar errar menos. Portanto, estou a trabalhar para errar menos. Mas não tenho pudor nenhum em mostrar que erro e que estou a trabalhar para errar menos. Portanto, acho que isso faz parte. E partilhar o processo, não é? E partilhar o processo. Não, tenho a certeza, porque recebi 1000 mensagens com aquelas stories, que imensas pessoas se identificaram. Além disso, eu acho muito que no Instagram nós identificamos-nos muito mais com os erros do que com a perfeição. Porque a perfeição é muito difícil de alcançar, não é? Com o processo. Com o processo. Portanto, as pessoas são mais humanas quando partilham os seus erros. Eu sou uma pessoa humana. Apesar de as pessoas olharem para o meu Instagram, é tudo tão verde, eu discordo, tão clean. Eu acho que tu és sobre-humana. Eu acho que tu és uma deusa. Mas pronto, é a minha opinião. Olha, é isso que temos que fazer na próxima vez que cá voltares. Vamos se calhar falar mais de desenvolvimento pessoal, porque tu falas tão bem, tens ideias tão claras, que eu acho que a tua voz tem que estar gravada aqui no mundo áudio, de alguma forma. Com certeza, disponibilizei a minha voz para vocês gravarem aqui no vosso podcast. Até para a semana. Até para a semana. Isto é a despedida mais longa de toda a história. Toda a história. Nós, na realidade, não queremos ir embora. Obrigado, Ana. Obrigado a todos. Obrigado, Ana. Um beijinho.